Tem apenas uma pergunta. Pastor, com 9 meses de gestação, o nosso bebê foi para a glória. Graças a Deus temos a certeza de salvação. Quero saber se quando encontrarmos com ele na glória, qual será a sua possível idade? A Bíblia não diz isso, né? Obviamente. Eu sei que na verdade nós sempre queremos encontrar as pessoas que nós amamos e que partiram para o Senhor antes de nós, e a saudade sempre é muito grande, a separação, né, da morte, porque nós não fomos feitos para morrer. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus não morre, e é por isso que nós nunca aceitamos a morte, nunca nos acostumamos com ela, porque ela não é para nós, e de fato nenhum homem morre, nenhum, nem aqueles que estão em Cristo, nem aqueles que estão sem Cristo, não é? A Bíblia fala que o homem ele é eterno, e isso é muito sério, porque todo homem vai passar a eternidade em algum lugar, isso é seríssimo. Às vezes nós não imaginamos a seriedade disso, não levamos às vezes a vida a sério, porque esquecemos disso. E é incrível como a Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque na casa onde há luto, todos nós paramos por um momento pelo menos para pensar na vida, porque essa é a única certeza que todo homem tem: vai morrer um dia, todo mundo vai partir um dia, é a única certeza. É impressionante como nós nos preparamos para tudo na vida, já percebeu? Nós nos preparamos para ter uma profissão, nós nos preparamos para casar, nós nos preparamos para participar de uma competição, mas você não vai ver ninguém, às vezes, você vai ver, mas muitos não se preparam para morrer. Todas as outras coisas são incertas, e você tenta se preparar para elas, mas você não tem certeza como que vai acontecer. Mas a única coisa certa, às vezes você não se prepara. E eu sempre gosto de dizer isso. Essa semana nós perdemos a minha sogra, Dona Nega, mãe da Marília, e é claro que a gente fica triste, a saudade, a separação, e o Senhor é que nos consola. Mas graças a Deus ela também está com o Senhor, entregou a vida para Jesus. Muitas vezes nós tivemos a oportunidade de orar, e nós sabemos que ela está nele. Mas alguém pode perguntar: pastor, mas tem jeito de preparar para morrer? Sim, escolhendo como vai viver. E a maneira certa de viver é crendo no Salvador, reconhecendo que é um pecador e que precisa de um Salvador, e que não há salvação em nenhum outro, diz a Bíblia, senão somente em Jesus. Todo homem nasce criatura de Deus. Eu sei que você acostumou a ouvir as pessoas dizerem que todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso? Quero dizer para você que isso não é verdade, infelizmente. Não é verdade. Não é todo homem que é filho de Deus. A Bíblia diz que todo homem é criatura de Deus, mas todos nasceram pecadores, separados de Deus. A Bíblia diz que, eu sei que, como diz a música, eu era órfão, mas na verdade você não era órfão. Infelizmente essa música está errada. Ninguém aqui era órfão antes de Jesus. Todos nós éramos filhos do diabo. Tinha pai. Misericórdia, diga misericórdia. Mas é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que todos nós éramos filhos das trevas, mas o Senhor nos salvou. Aleluia. Então a Bíblia diz que em João 12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Coloca aí para mim, irmão, a Bíblia, João capítulo 1, verso 12. Deu-lhes o poder de serem feitos, porque não eram. Então todo homem precisa nascer de novo. O céu não pertence a uma religião, mas ele só pode entrar lá se tiver a experiência de nascer de novo. Quando eu digo isso, é porque você pode frequentar uma religião, você pode ser crente aqui da Videira, ou de qualquer igreja, tomar um banho de piscina no dia do batismo, mas se você confessou o Senhor só da boca para fora,
não realmente teve um desejo no seu coração de querer ter uma experiência com Deus, você não é salvo. O que nos salva é essa experiência genuína com o Espírito Santo. E quando nós a temos, Ele tira a dúvida do nosso coração. Alguém pergunta: pastor, como que eu sei que eu sou salvo? Eu costumo dizer: eu não sei como que eu sei, mas eu sei que eu sei que eu sou. A Bíblia chama isso de testificar. Há uma convicção lá dentro. Se você está aqui nessa noite, não tem essa convicção, pede para Deus. Eu quero ter a certeza da salvação. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter uma experiência. Eu não quero simplesmente ter uma experiência emocional, religiosa. Quero ter uma experiência espiritual que me garante. Eu me lembro do dia que eu nasci de novo. No dia que eu nasci de novo, 2 de maio de 1990. Eu fui embora para minha casa, eu não sabia explicar o que tinha acontecido comigo. Não sabia. Eu nunca tinha ouvido ninguém pregar Jesus. Foi a primeira vez aos 21 anos que um crente nascido de novo pregou para mim. E eu converti. Olha você ver que coisa, hein? E ninguém imaginava isso. Minha mãe não está aqui para testemunhar, porque ela já partiu também. Mas eu cheguei lá em casa, com o olho inchado, tanto chorar. Ela perguntou: o que foi, meu filho? E eu virei para ela, sem saber direito. Falei: mãe, eu não sei, eu virei crente, eu acho. Mas algo dentro de mim, eu era outra pessoa. Deus tinha mudado a minha vida. Agora, por outro lado, ser salvo é mais simples do que você imagina. Porque o céu não pode ser comprado. Deus é tão rico que não precisa vender. E todos nós somos tão pobres que não podemos comprar. Ou você recebe de graça, ou você não entra. Alguém pode dizer amém? Amém. Recebe de graça, invoca, não é? Você sabe, ninguém precisa ir para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Está lá em Apocalipse. Deus não fez o inferno para o homem. Não é a vontade de Deus que o homem vá para o inferno. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Amém? Quantos dizem amém? Essa é a vontade de Deus. No entanto, nós sabemos que alguns irão. Agora, pasme, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Ah, pastor, agora não, agora você me pegou. Sim, porque Jesus morreu por todos os homens e pagou o pecado da humanidade inteira. Quem está me entendendo? O pecado está pago. Então por que não vão? Porque não creram. Porque estão dizendo: não quero, não preciso, resolvo a minha vida, dou conta de mim mesmo. Quando você tem essa atitude, você rejeita a obra da cruz, você não pode entrar. Mas que nessa noite seja uma noite de salvação. Mas dito isso, né, eu estou só usando a pergunta aqui para pregar. Eu sei que nós ficamos assim sempre com aquela: puxa, eu vou encontrar todo mundo que partiu, quando eu chegar lá. Deixa eu dizer algo para você. Não pense no céu como a terra. É totalmente diferente. Não pense que no céu as nossas emoções, sentimentos, eles são da mesma maneira que nós vivemos aqui. É outra dimensão. Muitos irmãos, eles ficam pensando: não, quando eu chegar no céu eu vou encontrar o fulano, eu vou encontrar o ciclano. Eles querem falar com Abraão, com Moisés. Alguns dizem que querem ter uma conversa séria com Adão. Outros querem falar com o apóstolo Paulo. Amado, eu te falar algo: quando você chegar lá e olhar para Cristo, você vai ser tomado de glória. Você vai ser encantado. E a Bíblia diz que nós vamos ficar diante dele. E é uma outra situação. Então, não se preocupe com qual idade alguém vai estar lá. Eu digo uma coisa para você: a Bíblia não revela, mas já que você tem a curiosidade, eu sei de uma coisa: lá no céu, embora Jesus, ele é visto como aquele que é de cabelos brancos, ele não é velho. Porque a velhice na nossa vida terrena, ela é só um sinal de morte. Mas no céu ela é um sinal de sabedoria. Porque lá no céu não tem morte, então ninguém fica velho. Não é? Mas tem sabedoria. Aleluia. Eu não sei, a Bíblia diz que nós seremos tal qual Ele é, neste mundo. Se nós vamos ser tal qual Ele é aqui, vamos ser tal qual Ele é lá. Então fica a dica: ele subiu com 33 anos, flor da idade, melhor idade da nossa vida, né? Maduro, não é velho nem criança.
talvez sejamos aí nessa idade aí, vai ser muito bom. Lá o corpo é glorificado, então vai estar slim. Mas isso é tudo uma bobagem. Você vai estar com um corpo de luz, corpo glorificado. Nós vamos viver e governar pelo universo. E o que Deus tem preparado para você, olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem. Ele vem e Ele vai extinguir a morte. A morte não existirá. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá demônios, não haverá doença, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá medo, não haverá traição, não haverá angústia, não haverá nem o amanhã, porque viveremos eternamente com Ele, e todos nós seremos tal qual Ele é, em uma glória indizível que Ele tem preparado para nós. Meu amado, o dia que você nasceu de novo, você não mudou de religião não, você entrou por um portal de glória, e tudo aqui está sendo só um treinamento para aquilo que vem. Ele vem e está às portas. Alegre o seu coração, porque o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para nós. Há uma nova terra, um novo céu, uma nova cidade que desce do céu, e nós estaremos com Ele eternamente. Aleluia. Não fica pensando que o céu é um lugar entedioso. Tem gente que acha que ele vai ficar no céu deitado em nuvem, tocando harpa, blom, blom. Não, seus olhos não podem imaginar. Será glorioso a eternidade. Eu não sei, você deveria parar para pensar nisso. A Bíblia diz que se você não crê nisso, você é o pior dos homens. Miserável é você, porque a vida se resume a essa terra, a momentos de prazer. Mas será? Deus nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Olha para você, olha para o seu vizinho. O ser humano é incrível. Acredite em mim, Deus não faria um ser incrível para nascer, trabalhar, casar e morrer. Não, há uma vida eterna que já está em você. Amém? Glória a Deus por isso. E hoje você não vai embora sem ter a certeza da salvação. No final nós vamos orar por você. Aleluia. E por falar nesse mistério, hoje eu quero compartilhar com você um mistério na palavra de Deus, que o homem mais sábio da história disse que não entendeu. Salomão foi o homem mais sábio que já passou na terra, diz a Bíblia. Mas ele diz que tem um mistério que ele não entendeu. Mas nós que agora temos o Espírito Santo, nos foi revelado o mistério. E esse mistério é uma revelação que tem o poder de transformar a nossa vida. Você vai entender esse mistério hoje, não é porque nós somos melhor do que ninguém, mas é porque nós temos o Espírito Santo, que nos revela todas as coisas. Para ele não estava revelado, porque o Espírito Santo ainda não habitava nele. Mas a nós que temos o Espírito, nós podemos ter a revelação que Salomão não teve. A Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 30, verso 18, o versículo diz, coloca para mim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela. Essas palavras, se você ler a Bíblia, você vai ver que foram escritas por um homem chamado Agur. Então muitas pessoas falam: pastor, mas por que você está falando que é Salomão? É porque todos os mestres judaicos consideram que Agur era só um pseudônimo de Salomão. É unânime que na verdade era como se fosse um outro nome que ele dava para ele mesmo, e que então foi realmente Salomão que escreveu esse texto. E hoje eu quero compartilhar com você aquilo que esse homem mais sábio do mundo nunca entendeu, mas nós hoje podemos entender pelo Espírito Santo. Para você entender a palavra de Deus, e eu não estou aqui para te dar uma curiosidade bíblica, porque toda revelação ela é dada para transformação. Amém, meu irmão? Entenda uma coisa: o máximo que os homens podem te ajudar aí fora é autoajuda. O que a autoajuda pode te fazer? A autoajuda pode te ajudar, mas só o Evangelho pode transformar.
por isso é muito superior, por isso é o poder de Deus. E quando Deus nos revela, Ele nos revela para nos preencher, Ele nos revela para nos transformar, Ele nos revela para nos preencher o coração. E hoje eu quero compartilhar isso com você. Bom, para você entender um mistério na palavra de Deus, você tem que ter chaves. Existem chaves espirituais para compreender a palavra de Deus. E a chave hermenêutica na Bíblia, chave máxima para interpretar qualquer texto, é Cristo. Cristo é tudo na palavra de Deus. Tudo que você não entender, tenta ver Cristo ali, que você vai ter revelação. Cristo é a palavra, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é a palavra que veio entre nós. Não existe separação de Cristo e a palavra. Se você diz que ama Cristo, mas não ama a palavra, então você não pode dizer que ama Ele, porque Ele e a palavra são um. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Cristo é a chave desse mistério que Salomão está dizendo, dessas 4 coisas que eles não entendem. Então nós vamos usar essa chave, que é Cristo, para abrir o significado espiritual verdadeiro desse texto. Veja que Salomão, ele foi um homem que teve 1000 mulheres. Que coisa impressionante. Mas ele está dizendo que uma das coisas que ele não entende é o caminho de um homem com uma donzela. Ora, como que um homem que teve 1000 mulheres não entende o caminho de um homem com uma donzela? Então, é claro que ele não está falando de um relacionamento natural. É claro que ele está falando de algo espiritual. Caso contrário, ele é mestre nisso. Ele saberia muito bem o que estaria... parece que ele não era tão sábio assim, né? Mas ele era. Mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Então veja, nós precisamos ver Jesus em tudo. Você sabe, há pessoas que possuem algum conhecimento da Bíblia, mas isso não dá a eles a revelação maior de Jesus e dessa pessoa maravilhosa que Ele é. Cristo, Ele é o tema da Bíblia, de ponta a ponta, é o tema de toda a palavra. Ele é a chave para compreender toda a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 24, verso 27. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Toda a Escritura. Não é incrível isso? Ele mesmo estava discorrendo sobre ele em toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia, Jesus é a chave para compreender qualquer texto. Então, aqui estão 4 coisas que Salomão não entendia, e todas elas apontam para Jesus. A Bíblia fala que o primeiro que ele não entende é o caminho da águia no céu. Bom, para você entender isso, nós vamos ir para um outro texto, porque essa é a primeira coisa que Salomão não entende, o caminho da águia no céu. Para compreender, nós precisamos lembrar que lá em Apocalipse, a Bíblia diz que aí você tem que comparar Bíblia com Bíblia, ok? E lá em Apocalipse, a Bíblia diz que diante do trono de Deus, existem 4 seres viventes, e que cada um deles possui uma face. A face do leão, o outro tem a face do homem, o outro tem a face do boi, e o outro tem a face da águia. E cada um representa algo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 4, verso 6. Coloca para mim, por favor. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, imagina a cena, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Esses seres têm olhos para frente e para trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. Da mesma maneira que eu te falei, você deve ver Cristo em tudo. Cada uma dessas faces é uma face de Cristo. Cada uma delas aponta para um aspecto dele. A Bíblia fala, por exemplo, que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá.
Ele é o leão da tribo de Judá. Mas por outro lado, a Bíblia também nos mostra que ele é o novilho de Deus, que foi sacrificado no nosso lugar, que foi oferecido como um sacrifício para tirar o pecado do mundo, para pagar a nossa dívida. A Bíblia também diz que Jesus é a exata expressão, a imagem de Deus como um homem, mas ao mesmo tempo ele veio do céu como a águia que voa no céu. Tanto ele é a águia que voa do céu, mas ele também é o homem perfeito, ele é o segundo Adão, diz a Bíblia. Por isso todas as 4 faces estão ligadas para ele. Se você olhar, cada uma dessas faces aponta para um evangelho. Tem 4 evangelhos e tem 4 faces. Você está me acompanhando no raciocínio? Está difícil? Não. Se você não conseguir comer tudo, guarde no seu freezer espiritual, para você comer mais tarde. Mas não é difícil, preste atenção. Por exemplo, Mateus, Jesus é apresentado como rei. Ele é o leão. É por isso que a genealogia dele começa de Davi, que começa do rei Davi, né? Ele vai até lá, ele vem para reinar. Em Marcos não tem genealogia. Não sei se você já reparou, lá não fala da genealogia, porque lá ele é o servo. Marcos é o evangelho do servo, e como servo ele não tem genealogia, não é contada a história dele, não tem significância. Em Lucas tem genealogia, e a genealogia de Lucas, ao contrário de Mateus, se você já reparou, ela vai até Adão, porque lá ele se apresenta como homem, é a face do homem. Por isso que lá tem a genealogia completa. Ele é o homem perfeito que veio no mundo sem pecado. Mas e João, pastor? João também não tem genealogia, porque lá Jesus é Deus, é a águia que veio do céu, e como Deus ele não começa, ele sempre existe. Por isso não tem genealogia. Olha como a Bíblia é perfeita, olha como é maravilhosa. Em todas elas você vai ver os aspectos diferentes de Jesus. Ele é o rei que veio para governar, mas ele também é o novilho que se sacrificou no nosso lugar para pagar os nossos pecados e nos perdoar, amém? Mas ele é o verdadeiro homem que se assemelhou conosco para começar a segunda raça, e ele é Deus que veio para nos abençoar e preencher o nosso coração. Veja, um evangelho só não seria suficiente para mostrar todas as coisas que é o Senhor. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Nele nós vemos todas essas coisas. A Bíblia é tão rica. Jesus também é visto no Velho Testamento. Eu não sei se você sabe, mas o tabernáculo no Velho Testamento era a casa de Deus. Deus morava no tabernáculo, ali que ele estava. E lá no tabernáculo também tinham 4 cores. 4 cores, e cada uma das cores também aponta para Cristo. Se você abre aí para mim em Êxodo capítulo 28, verso 5, a Bíblia diz isso: tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. 4 cores: o azul, o vermelho, a púrpura, que é um lilás, e o branco. Cada uma dessas cores do tabernáculo onde Deus habitava também tem uma ligação. Cada um dos 4 evangelhos também representa uma cor dessa distinta. Por exemplo, a cor azul significa que ele aponta para o evangelho de João, porque o azul é do céu e Jesus desceu de lá, amém? Ele é Deus que se fez homem. Ele é esse azul celestial. Jesus vindo do céu como Filho de Deus. O azul é a cor do céu. Mas o vermelho aponta para o evangelho de Marcos, porque o vermelho é a cor da terra. E também é a cor do sacrifício, do sangue derramado. E ele é o novilho que foi sacrificado. Estava lá no tabernáculo. O branco aponta para o homem sem pecado, limpo, não é? Aponta para o homem sem pecado. Pastor, e a púrpura? A púrpura é a cor da realeza. Os reis usavam essa cor, e por isso ele aponta para Mateus. Veja como é maravilhoso. Mas aqui tem uma coisa interessante. Eu não sei se você sabe, mas a púrpura, a cor da realeza, o lilás, ele é uma soma de 2 cores. Ele é a soma
do azul com o vermelho, porque o vermelho também aponta para o homem. O primeiro homem foi chamado de Adão. Essa palavra Adão no original é vermelho, porque foi feito da terra e tinha o sangue que corria na veia. Agora, olha que coisa linda que Deus fez conosco. Ele é o azul que se fez vermelho. É Deus que desceu da terra e se tornou o rei. Nós éramos o vermelho, um homem caído, que recebemos o azul do céu e fomos feitos reis. Porque quando o azul do céu encontra o vermelho da terra, Deus muda a sua natureza e faz de você um rei na casa de Deus. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Olha que coisa poderosa. Ele recebeu o nosso vermelho para que nós pudéssemos receber o seu azul, e junto com ele podemos reinar em vida. Podemos reinar sobre as circunstâncias, e o Evangelho revela mistérios que o homem natural não é capaz de ver. Há algo muito precioso sobre tudo isso. Tão poderoso é esse processo do reino de Deus entrando na nossa vida. Isso é maravilhoso. Então, dessa maneira nós vemos como a águia que voa no céu, voltando lá para o texto, aponta para o Filho de Deus, que desceu do céu, como ensinado no Evangelho de João. Para que o homem seja salvo, ele precisa crer que Jesus é Deus. Essa é a primeira coisa, é o primeiro mistério revelado. Ele é a águia que desceu do céu. Eu quero dizer para você, Jesus não foi um revolucionário, Jesus não foi um bom homem, Jesus não é um bom exemplo. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Morra por isso. Morra por isso. Muitas pessoas, um famoso escritor chamado C.S. Lewis, ele conta de uma conversa que ele teve com um amigo dele, que era ateu, muito inteligente, e evangelizando ele, eles conversaram sobre Jesus. E ele falou, não, Jesus para mim é um bom homem, ele foi um bom exemplo, talvez até um revolucionário, mas ele não era Deus, isso é história. Mas C.S. Lewis disse uma palavra para ele, muito poderosa. Ele disse assim, hoje você precisa fazer tomar uma decisão a respeito de quem Jesus é, porque ele fez uma afirmação sobre ele mesmo muito séria. Jesus mesmo disse a seu respeito, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Ele disse, eu sou Deus. Quem diz isso, você só tem 3 opções a respeito de alguém que se diz Deus. Já viu que tem loucos que falam que é Cristo? Eu sou Jesus Cristo, não é assim? É louco. Então, quem diz que é Deus, das 3 opções, vou te dar 3 opções. Jesus diz que ele é Deus. Ou ele é louco, porque só loucos dizem que é Deus. Segunda opção, ele é um mentiroso, charlatão, está mentindo, então ele também não pode ser chamado de bom homem, e quem é charlatão não pode ser um bom exemplo, ok? Ou ele é o que ele diz que ele é, Deus. Então nunca mais diga que Jesus é um bom exemplo, nunca mais diga que ele foi um revolucionário, um bom homem, porque ele diz que é Deus. Defina a sua vida, mas não diga que ele é um bom homem. Ou ele é Deus, ou ele é mentiroso, ou ele é louco. Eu creio que ele é Deus. Agora, se ele é Deus, você não pode ficar indiferente a respeito dele. Se há um Deus, então nós precisamos dele. Veja como é sério. Então, a primeira coisa que Salomão não entendeu e que nos é revelado é que Jesus é Deus que se fez homem. Ele é a águia que desceu para a terra para nos salvar. Quantos dizem glória a Deus por isso? Você precisa se relacionar com Ele dessa maneira. Só Ele é Deus. Não há nenhum outro homem. Todos os outros homens que pisaram na face da terra precisaram do Salvador. Mas a Bíblia diz que a segunda coisa que Salomão não entendia era o caminho da cobra na penha, na pedra. E como eu disse para você, Jesus é a chave para todas as coisas. Logo, Ele é essa cobra também. Não é impressionante? Jesus é a águia que desceu do céu para se fazer a cobra. Pastor,
Sim, ele se fez cobra no meu lugar, no seu lugar, quando ele recebeu o nosso pecado sobre ele. Ele veio para nos perdoar. A palavra de Deus é poderosa. A águia, e aqui uma coisa, eu estava meditando. Eu não sei se você sabe. Você sabe quem é o predador da cobra? A águia. A águia é o predador da cobra. Eu não sei se você sabe, mas o dia que você foi salvo, você pensa sempre que você foi salvo do inferno, né? Mas na verdade, você foi salvo de Deus. Você foi salvo por Deus, da ira de Deus. Porque a ira de Deus está sobre o pecado. No dia que Deus te salvou, Ele te salvou dele mesmo. E derramou toda a ira sobre Jesus para não ter que derramar sobre você. A águia se fez cobra no nosso lugar, para nos salvar dele mesmo. Ele é a águia que matou a cobra, se fez cobra no nosso lugar, para nos salvar dele mesmo. Que loucura! E no lugar de nos matar, matou o seu filho, por amor a nós. Pastor, com base em que você diz que ele é essa cobra? Preste atenção, ele é essa águia que desceu do céu e se fez homem como nós. Mas lá na cruz, ele se fez ainda menor e se tornou uma serpente sobre a rocha. Em João, no capítulo 14, verso 15, se você ler, a Bíblia diz, coloca para mim, Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, desculpa, João 3, 14. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado como uma serpente, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nesse texto, o Senhor faz uma referência ao que aconteceu ao povo de Israel lá no deserto. Esse texto está lá em Números, capítulo 21, verso 4. Olha o que tinha acontecido. Por 40 anos, o povo de Deus, guiado pelo deserto, eles recebiam comida do céu, maná. Mas teve um momento que eles murmuraram e chamaram o maná de pão vil, reclamaram. E nesse momento, por causa disso, Deus permitiu que serpentes abrasadoras viessem no meio do povo e picavam eles, essas serpentes, e eles estavam morrendo. Então eles clamaram a Deus: tire a serpente de nosso meio, porque nós estamos morrendo. Nesse momento, Deus dá uma orientação a Moisés e fala para ele: faz uma serpente de bronze, pendura numa haste, e todo mundo que olhar para ela vai ser curado. Olha o que está dizendo aqui, vamos ler o texto. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizestes subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Você sabe, muitas vezes serpentes têm atacado a nossa vida. O diabo nos ataca o seu casamento, ataca suas emoções, você fica com depressão, com pânico, com ansiedade, ataca o seu corpo, você fica com enfermidade, ataca o seu trabalho, as suas finanças, você fica em dívida, você perde o sono, ataques malignos, serpentes desse mundo. Esse mundo é um lugar de serpentes, esse mundo tem todo tipo de sofrimento.
que se puder imaginar. São serpentes. Mas eu quero te falar algo nessa noite. A solução de Deus sempre é a mesma. Sempre. Veja aqui, o que o povo pediu? Tire a serpente, não foi? Moisés, ora a Deus para tirar a serpente. Mas era uma oração absurda, porque tirar a serpente não resolveria o problema, porque eles já estavam picados. É ou não é? Iam morrer do mesmo jeito. Deus não faz assim. Mas não é assim que a gente também ora. Deus, tira esse patrão maligno do meu caminho. Demite ele. Deus, muda essa mulher minha que eu não aguento mais. Quebra esse homem. Meu Deus, tem misericórdia. Tira essa pessoa do meu caminho. Remove esse pastor. Não, isso não faz essa oração não. Nós sempre queremos que Deus tire a serpente. Mas Deus diz, não, eu não vou tirar a serpente. A saída não é tirar a serpente, porque esse mundo é um mundo de serpente. Mas eu vou levantar o meu filho como uma serpente, que sofreu o seu pecado. E quando você olhar para ele, o veneno da serpente não vai ter efeito mais na sua vida. O problema não é o que te acontece por lá de fora, é o que te acontece por lá de dentro. Você sabe, o problema não é o seu patrão, não é a sua mulher, não é o seu marido, não é o seu trabalho. Não, o problema é porque você ainda não está olhando para Cristo. Você está olhando para o problema, você está olhando para o diabo, você está olhando para o homem. Olha para Cristo, que quando você olhar para Cristo, o veneno não tem mais efeito na sua vida. A gente quer que tire o problema. Deus não, Ele nos faz transcender. Ele nos leva para um lugar onde o veneno da serpente não pode mais nos picar. Nós vivemos aqui, vamos continuar tendo problema. Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, sereis picado de cobra, mas tenha bom ânimo. Pelo meu espírito eu coloquei um antiofídico na sua vida, espiritual. O veneno não vai te picar mais. As pessoas vão se levantar contra você, mas você está nele, você está olhando para ele. O diabo vai tentar te atacar, mas ele é a sua segurança. Ele vai te fazer ameaça, mas o Senhor é o seu suprimento. Ele vai tentar tirar o seu sono, mas você vai lembrar que é justo e amado e vai dormir em paz. Ele é que cuida de todas as coisas. Ele é a resposta de todas as coisas que nós precisamos. Se você entrou aqui nessa noite buscando uma resposta para um sofrimento, eu quero te dizer, há uma serpente que foi pendurada na cruz, que é Cristo, que se fez serpente no nosso lugar para nos salvar. Olha para Cristo hoje e você vai, e o poder do seu sofrimento vai perder o efeito na sua vida. A palavra de Deus claramente nos mostra isso. A serpente foi pendurada numa haste. Aquela haste era a cruz. A serpente de bronze. Bronze na Bíblia fala de juízo. Jesus sofreu todo o juízo de Deus, sofreu toda a maldição de Deus, no seu lugar, por amor a você, para que você não sofresse mais coisa nenhuma. Quero te dizer algo, amado, toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus, no momento que Ele se faz serpente no nosso lugar, para que nenhuma ira mais seja derramada sobre você. Deus não está irado com você, Deus ama você. Deus não vai derramar maldição mais na sua vida. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? Fique em paz, querido. Então veja que a solução de Deus não é remover o problema, é colocar Cristo para você olhar para Ele, para você lembrar o que Ele fez por você. Às vezes nós temos tanto medo do futuro, medo do que vai ser, medo se eu vou casar e eu vou conseguir sustentar minha família. E quando eu ficar velho, olha para cá, meu amado, a Bíblia diz que os passarinhos não plantam, não colhem, e Deus cuida deles. A Bíblia diz que você vale muito mais do que passarinho. Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará graciosamente todas as coisas. Não precisamos viver ansiosos. Há um Deus que está cuidando de nós, e nós podemos olhar para Ele. Então, a oração correta,
que você deve fazer nessa noite não é Deus remove meus problemas, é Deus me dá a revelação clara da cruz. Eu quero olhar para o Senhor. Deus mandou que Moisés fizesse essa serpente. Qualquer um que olhasse estaria curado. Deus não fez nada com a serpente. Elas continuaram por lá, mas agora não tinham mais poder para ferir o povo. Quando você olha para o que Jesus fez por você, o seu problema talvez não será removido, mas não vai te atingir mais. E mesmo que ele seja removido, nós sabemos que outro problema virá. Um dia eu estava passando por uma luta, e eu falei: Deus, encerra isso, eu preciso ter paz. E Deus falou comigo: eu vou encerrar, mas você está enganado. A paz não está no fim da guerra, está em mim. Porque essa guerra vai acabar, mas outras virão. Esse é um mundo caído. Tenha paz em mim, em mim. Olha para mim. Não importa quem está te picando, não importa quantas cobras estão te atacando. Ele pisou na cabeça da serpente. Ela não tem mais poder na sua vida quando você olha para ele, mas quando você olha para você, você sente o veneno. Olha para Cristo, olha pelo amor de Deus que Ele tem por você hoje. Olha para Ele dizendo: tu és meu filho, minha filha, eu te gerei, eu tenho prazer em você, eu cuido de você, eu dei a minha vida como prova de amor. Olha para Ele, olha para as promessas dEle, olha para o cuidado dEle, olha para a prova de amor que Ele deu por você, e saiba que nenhum mal te acontecerá, praga nenhuma chegará na sua casa, porque maior é aquele que é por você do que aquele que é contra você. Esquece das coisas que para trás ficaram, prossegue para o alvo, olhando somente e firmemente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, e o poder da serpente vai perder todo efeito na sua vida. Você vai ser curado da depressão, do pânico, da ansiedade, quando você parar de olhar para a cobra, quando você parar de olhar para o problema, quando você parar de encontrar um inimigo de carne e sangue, quando você parar de olhar para o seu erro e olhar para Ele, olhar para o amor dEle, olhar para aquele que te justifica, aquele que cuida de você. Quando você esquecer de você, esquecer dos seus inimigos e olhar para Cristo, o veneno vai perder o efeito, e a cura, o milagre, a paz vai tomar conta do seu coração. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso é maravilhoso, é o que Salomão não entendia. Deus não está preocupado com o problema, Ele quer mudar você. Nós, quando estamos presos num lugar, nós queremos que uma porta se abra. Deus fala: não, você está preso? Eu não vou criar uma porta, eu vou te dar um corpo de glória para você passar no meio da parede. Nós às vezes estamos navegando e tem uma pedra no meio do rio. Você fala: Deus, tira a pedra. Deus fala: não vou tirar a pedra faz parte desse mundo caído, mas eu vou levar as águas para você passar sobre ela. Percebe o que Deus faz? Ele faz com que as coisas desse mundo não te atinjam, mas isso só acontece quando você olha para Ele. O método de Deus é tão simples, é apenas Ele diz: para de olhar para as ondas bravias do mar e olha só para mim, Pedro, que você vai continuar andando sobre as águas. Olha para mim. Eu sinto isso forte no meu coração. Há pessoas aqui que continuam sofrendo porque você não para de olhar para o problema. Você fica olhando só para o problema, você fica olhando só a conta no banco que está vermelha, você fica olhando só para o diagnóstico do médico que diz que você está doente, você fica olhando só para o papel do advogado que diz que quer separar de você a sua mulher, o seu marido. Você fica olhando para as mentiras do WhatsApp, que alguém fica mandando mensagem para te infernizar. Você fica olhando no mural da empresa dizendo que vai haver demissão em massa. Olha para Cristo, querido. Não olha para o problema. Você fica olhando para alguém que se diz seu inimigo. Você não tem inimigo de carne e sangue. O diabo está usando aquela pessoa. Quando o diabo cair, aquela pessoa para de te perseguir. Olha para ele. Olha para ele, deixe que ele cuide de todas as coisas, e você vai ver. Você sabe, às vezes nós somos tão invocados com o demônio, e a gente fica numa batalha monstra. Eu vou te ensinar a maior batalha espiritual, né? Tem irmãos que ele sente aquela luta e ele acorda e vira uma
Uma confusão na casa dele. Ele está amarrado, e o caveira, e capa preta, e pomba gira, e sai daqui, e vai para lá, e 7 flechas, 7 saias, está amarrado. Espírito da morte, eu te repreendo, e fica 2 horas brigando com o capeta. E olha, de vez em quando eu sente um arrepio. Porque o diabo te deu um sonho e disse que ia te matar. Você acordou apavorado. Quando você tiver um pesadelo, o diabo falando que vai te matar, faz um teste. Às vezes o diabo nos ataca mesmo. Ele quer produzir, sempre ele vai produzir medo. Eu já levantei de madrugada, acordei com um pesadelo que parecia que o diabo estava agarrado no meu pescoço. Você sabe? E muitas vezes eu fiz essa confusão. Mas eu aprendi uma coisa: eu não vou me preocupar com a cobra, eu vou olhar para Cristo. Nessa hora, faz um teste. Fala para o diabo: você vai me matar? Então junta o inferno inteiro, porque eu estou escondido naquele que pisou na sua cabeça. Resolva com ele, porque eu vou dormir. Senhor, eu estou nas suas mãos. O Senhor vence os meus inimigos. Faz o teste, e você vai ver que o diabo perde a força. Quando você olha para Cristo, o diabo perde a força. Mas quando você quer resolver no seu braço, você fica apavorado. Cristo se fez serpente numa rocha. Se você olhar para o Calvário, o local da caveira, onde ele foi crucificado, é uma grande rocha. Então a águia se tornou uma serpente na rocha. Pois aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez serpente no nosso lugar, para que nós que éramos serpentes, nos tornássemos águia. E nos tornássemos filhos de Deus. Isso é o Evangelho. É uma troca incrível. Como que pode? Ele sendo Deus, se fez uma cobra, para que nós que éramos cobra, nos tornássemos filhos de Deus. É uma troca inexplicável de amor. Como pode negar um Deus desse? Terceira coisa que Salomão não entendeu, foi o navio no meio do mar. Esse é o terceiro mistério. É o caminho de um navio no meio do mar. Aí você fala para mim: agora eu quero ver Cristo aí. Num barco, pastor. Pois é, a palavra de Deus é maravilhosa. Um navio naqueles dias, e ainda hoje, navios são essencialmente para carregar cargas. Ele carrega geralmente os containers, cheio de todo tipo de produto. Quando o navio viajava, normalmente ele viajava e até hoje é assim, ele viaja para países distantes. E da mesma maneira, Deus enviou o seu Filho para trazer, através do seu favor imerecido, todo o suprimento que eu e você precisamos. Ele é tudo em todos. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu e sacia a nossa fome. A água viva que mata a nossa sede. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A porta. E Ele é o pasto verdejante. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Aquele que cuida, o nome dele é Eu Sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Eu sou o suprimento pleno para preencher sua alma vazia. Eu sou a paz que você está buscando e que toma o seu coração e a sua mente. Eu sou a sua cura, porque eu levei as suas enfermidades. Eu sou a ressurreição e a vida, porque eu venci a morte. Eu sou o seu pai, que morreu no seu lugar para te fazer um filho. Tudo o que você precisa está em mim. Ele é esse navio que veio para preencher e suprir a sua vida. Acredite em mim. Eu sei que muitos irmãos não acreditam nisso, ainda estão iludidos. Ele pensa: não, o dia que eu tiver dinheiro,
eu vou ser feliz. Eu conheço muitos ricos que se suicidam, porque são tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. Não preenche a vida. A Bíblia fala que o dinheiro cria asas para si mesmo e voa. Hoje tem, amanhã não tem. Não aposte a sua vida nas riquezas. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. A bênção de Deus enriquece, e com ela não traz desgosto. Ela traz o dinheiro para o bom colchão e o sono para dormir nele. Traz o dinheiro para passear e a alegria para divertir. Ele é pleno, mas aquilo que não vem dele é tormento. Não se iluda. Tem gente que fala, quando eu casar eu vou ser feliz. Bem apropriado para esse culto aqui. Casamento é muito bom, querido, mas não se iluda, nenhum homem, nenhuma mulher pode preencher você. Somente aquele que é pleno pode preencher você. O casamento pode ser maravilhoso, mas pode ser um inferno também. Mas aquele que tem o Senhor está preenchido. Você sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque dois sanguessugas se casam. E ele pensa de cá, eu quero encontrar uma mulher para me fazer feliz. E a mulher do lado de cá está pensando o quê? E eu quero encontrar um homem para me fazer feliz. E aí, as duas sanguessugas se casam e sugam um ao outro. Porque os dois estão vazios e nenhum pode preencher o outro. E o casamento vira uma cobrança infernal. Você sabe quando o casamento é bênção? Quando uma mulher preenchida pelo amor do Pai, que só Ele pode preencher, encontra um homem pleno de Deus. E esse casal pleno do Senhor se casam. Aí eles vão desfrutar da glória de Deus. Aí é bom estar casado. Mas não se iluda, não coloque a sua esperança em outra coisa. Ele é um navio no meio do mar. O mar na Bíblia é o mundo é o mar. E ele é aquele que está navegando no meio do mundo caído e dizendo, eu sou a resposta para tudo que você precisa. Pastor, eu quero ser feliz. Ok, é legítimo. Eu vou te dar um conselho. Se você não quer acreditar em mim e quer ser feliz e acha que a felicidade vai estar em alguma coisa, eu vou te dar um conselho. Vá até o fim atrás disso. Mas vá com toda força. Vá com tudo, mete a cara para ser feliz. Você acha que é sexo? Então vai. Você acha que é droga? Vai. Você acha que é casamento? Vai. Você acha que é dinheiro? Vai. Vai para você chegar no fim e descobrir que nada vai preencher você. Quem sabe aí você cai de lá, experimenta o único que pode preencher sua vida. Eu não quero que você faça isso, mas é melhor que você tente do que ficar iludido. O melhor mesmo é que você me ouça. Mas às vezes é necessário ir até o fim mesmo. Eu não sou contra ninguém ir até o fim, mas acredite em mim, não há plenitude fora dele. Não há realização fora dele. Não há realização fora dele. É mentira essa conversa de autoajuda que diz, seja a melhor versão de si mesmo. A melhor versão do melhor homem que existe é um trapo de imundície. O melhor de todos os homens que passaram na face da terra diante dele é um trapo de imundície. Não vale nada, não há nenhum bom, nenhum sequer, todos se extraviaram. Na sua carne não tem nada que presta, a maldade está aí. Um mata mesmo, o outro tem vontade de matar, mas não tem coragem. Mas a maldade está lá. Não se iluda, meu querido. Não há nenhum bom. A melhor versão de você é Cristo. Faça dele a sua justiça. Aí você vai ser feliz. E joga fora essas conversas fiadas de gente que não sabe o que está falando. Cobrando caro para te dar curso dessas bobagens. Ouça a palavra de Deus. Ele é o suprimento. Essa não é uma palavra de retórica. Legal, eu sei que Jesus me preenche. Então prove dele. Provai e vede que
Senhor é bom. Chega na sua casa, ajoelha e diga: Senhor, o pastor falou, eu quero experimentar, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou com medo, estou com depressão, tenho medo do futuro, tenho medo de não ser feliz, eu busco aqui, busco de lá, mas nada me preenche, a minha felicidade é momentânea, eu quero sentir essa plenitude, essa alegria indizível, que Ele está dizendo: eu não sei como é que é, não sei nem orar, mas o Senhor me ajuda. Então, se o Senhor é que preenche, vem, preenche o meu coração, me dá essa experiência, fale do seu jeito, e você vai ver se o Espírito Santo não vai vir te encher. Você vai ver se o que eu estou te falando não é verdadeiro. E sabe o que mais? Quando você é pleno, é uma coisa engraçada, né? As pessoas buscam. Um dia eu ouvi alguém falando isso, que alguém gastou toda a sua vida para ficar rico, e depois gastou toda a sua riqueza para tentar viver. Não adiantou nada, não é? Presta atenção. Quando você está pleno de Deus, tudo aquilo que você queria buscar para ser feliz vai se abrir para você. Porque uma mulher cheia de Deus é mais bonita. Ela exala o bom perfume que não compra em loja. Sabe o que vai acontecer? Esse perfume é o perfume que atrai os príncipes. Quem é solteiro e tem ouvido para ouvir, que ouça. Quando você está pleno de Deus, você não precisa buscar dinheiro, porque todo mundo gosta de fazer negócio com vencedores. E quando você chegar para falar com o seu cliente, você vai apertar a mão dele e vai falar: bom dia, e a glória de Deus vai encher aquele lugar, e ele vai falar: rapaz, eu não sei o que é, eu gostei de você, vou comprar de você, porque você está cheio. Quem está pleno de Deus, busca. Não é assim que a Bíblia diz? Pastor, você conversa, não, é Bíblia. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e você vai ficar pleno dele. Então todas essas coisas te serão acrescentadas. Ele é a justiça, Cristo. E quando você busca Ele, o resto vem de lambuja. É atraído para você. As bênçãos virão sobre ti, diz a Bíblia, virão sobre ti e te alcançarão as bênçãos do Senhor. Você não vai precisar correr atrás de nada, elas vão correr atrás de você, porque Cristo é o grande imã do favor. Ele é o favor e Ele atrai tudo para Ele. E se você está cheio dele, isso virá sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Por último, os irmãos do teclado podem subir. A Bíblia fala que ele não entendia o caminho do homem com uma donzela. Que coisa, hein? O homem que teve 1000 mulheres e concubinas, ainda assim diz que não conseguia entender o caminho de um homem com uma virgem. Está falando de algo que não é natural, mas hoje nós temos a sabedoria para compreender isso. Você tem algo na sua vida hoje que as pessoas no passado não tinham, mas que hoje nos foi revelado. Você sabe qual que é, então, o segredo mais bem guardado de Deus, que Salomão não sabia? Todos os profetas, todos os santos que viveram, os homens justos do Antigo Testamento, nenhum soube esse segredo. E eu vou contar ele para você agora. Você sabe qual é o segredo? A igreja, a noiva. Cristo é o noivo, é o homem, e a igreja é a donzela. O maior mistério que esteve oculto nos tempos e nas gerações é o mistério que nós até hoje não conseguimos entender. Como é possível Deus casar com o homem? A Bíblia fala que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A Bíblia diz que Deus vem se casar conosco. Não, você sabe, não é possível ter relacionamento, seres de natureza diferente. Um animal não tem como se relacionar com um ser humano, porque são de naturezas diferentes. Deus não poderia se relacionar com o homem, porque Ele é Deus.
mas porque Ele nos ama e queria se relacionar conosco. Ele, então, é a águia que se faz cobra para nos salvar e colocar a sua natureza divina em nós. E agora nos faz a donzela como a noiva para se casar com o noivo. Ele se une a nós e nós nos tornamos um com Ele. A Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor. Preste atenção, isso não é palavra bonita simplesmente, é mais profundo do que você pode imaginar. Olha o que a Bíblia está dizendo: aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Nele não há doença, nele não há miséria, nele não há maldição, nele não há morte, nele não há depressão, nele não há tristeza, nele não há angústia. E quando você se une a Ele, você se torna um com Ele. Se Ele é abençoado, você é abençoado. Se nele há saúde, você tem saúde. Se Ele é o dono do ouro e da prata, para você as portas estão abertas. Se Ele é pleno de gozo e alegria, então você tem gozo e alegria. Se Ele é a paz sobrenatural, essa paz tomará conta do seu coração. Acredite em mim, amado. Ele é tudo que você precisa. E um mistério aconteceu no dia que você nasceu de novo. Deus se fez um filho do homem para que você fosse feito filho de Deus e pudesse se casar com Ele. Ele é a águia que se fez cobra no nosso lugar, para que nós que éramos uma cobra nos tornássemos filho da águia e da mesma natureza da águia. Ele é aquele que veio e navegou no mundo faminto, trazendo suprimento, salvação e favor, se fazendo um como nós, compartilhando da sua natureza, para que pudéssemos nos casar com Ele e pela eternidade vivemos na plenitude daquilo que Ele tem preparado. Não se desespere. Deus tem coisas tão incríveis para você, hoje e eternamente. Você sabe, sem Ele, essa vida é um desespero. A morte é um terror. Mas nele nós estamos preenchidos. E a morte é só uma passagem para a glória. Quando alguém sem Deus morre, é desesperador. Mas quando um filho parte, ele volta para casa e encontra a plenitude. Eu não sei, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas, bem baixinho para mim. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que morreram, viveram, aquela coisa toda, cada um conta uma coisa. Mas eu fico sempre com a Bíblia. E tem uma cena da Bíblia que um dia eu estava meditando, Deus me mostrou ela. Foi a morte de Estevão. A Bíblia fala que ele estava sendo apedrejado. Na hora de morrer, ele viu o céu aberto. Eu creio que essa é a visão que os filhos de Deus têm. Ele viu o céu aberto e os anjos de Deus. Ele viu o Senhor assentado ao lado do Pai e os anjos de Deus vindo recolher ele. É uma cena gloriosa, não é apavorante, é maravilhoso. Nós não precisamos ter medo, porque aquele que é a águia pisou na cabeça da morte, da serpente, para que nós que estávamos com medo da morte fôssemos livres desse pavor e vivêssemos na confiança de que o seu favor é abundante para cada um de nós nessa noite. Ele é esse mistério. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3 verso 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, olha o mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, o mistério, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora
dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja, e eu não estou falando de prédio, estou falando desse organismo vivo, é o segredo mais bem guardado de Deus. O diabo quer transformar a igreja num prédio, num edifício, numa organização clerical, mas a verdade é que a igreja é a maior organização que já existiu no universo. É a única sociedade onde a sua desqualificação é a qualificação para você fazer parte dela. Porque só pode entrar quem não presta, porque daí reconhece que precisa de um Salvador. Que loucura! E quando você entra nela, você ganha a natureza dele, e você se torna um com ele. Isso é maravilhoso. Ele é o segredo que estava guardado, as insondáveis riquezas que foram dadas para ela. Efésios capítulo 5, verso 31 diz: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E grande é esse mistério. Olha o mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja, a união de Cristo com a igreja, seres de naturezas que eram opostas, e nós ganhamos nessa natureza. Vamos concluir essa palavra voltando então para esses 4 mistérios. A águia aponta para Cristo, veio do céu, se fez homem, mas lá na cruz se fez pecado, semelhante a uma serpente, mas sem nunca ter pecado, tomando o nosso lugar. Ele é o novilho que foi sacrificado no nosso lugar. Ele é o caminho de um navio no meio do mar, navegando entre o mundo para suprir a nossa vida de tudo que nós precisamos. E hoje você compreendeu o que esse homem mais sábio que já existiu nunca pôde explicar. Nós podemos entender porque Cristo é essa chave maravilhosa. Essas 4 coisas nos falam de uma sequência espiritual na nossa vida. Primeiro, nós o conhecemos, a Cristo como Filho de Deus, que desceu do céu para nos salvar, se fez pecado no nosso lugar como uma cobra para nos perdoar, trouxe o seu favor, sua graça imerecida para nos suprir, e se fez como um de nós para nos fazer como um dele, a fim de que possamos viver para sempre com ele, para sempre. Hoje quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração.